Boa noite, amigos. Hoje, dia 3 de novembro de 2019. Acabei de chegar de mais uma etapa de palestras e cursos lá pelo sul do país, né? E acabei de ler alguns comentários sobre meus vídeos, né? Estava sempre lendo os comentários sobre meus vídeos. Aí eu acho que mais uma vez é bom esclarecer que os vídeos em que eu falo sobre a forma das pessoas se recuperarem dos efeitos dos remédios, dos medicamentos, das drogas, da maconha, e também se recuperar da síndrome de abstinência de alguma dessas medicamentos, drogas lícitas, ilícitas, etc., só servem. Eu publico apenas para quem precisa dessas orientações. E eu estou avisando isso porque tem um monte de comentário me xingando até, dizendo que eu não entendo nada porque eles fumam há milhões de anos e que nunca sentiram nada. Para quem é usuário de algum medicamento controlado, de alguma droga lícita ou ilícita, e quer continuar sendo usuário, tá? Para esses não tem necessidade nenhuma de conselho meu, lógico que não. Precisa apenas da disponibilidade do traficante de sua preferência, é só. Não precisa assistir meus vídeos. Nem deveriam assistir, aliás, meus vídeos, porque vão ficar preocupados com aquilo que pode estar acontecendo e eles não estão percebendo que está acontecendo com eles. Mas então vamos voltar aos nossos assuntos de hoje, que são importantes, tá? Bom, nós acabamos de chegar do Rio Grande do Sul, né? Já estou em Salvador, estou no meu estúdio agora. O nosso ponto de referência foi, mais uma vez, a cidade de Passo Fundo, tá? Onde nós cumprimos um roteiro todo preparado pela minha assessora lá, a professora Elisângela Risato, e dessa vez também um evento organizado pelo Ministério Público, representado pelo movimento CEPE Tiaraju. Como sempre, no início da minha passagem por Passo Fundo, eu estive na escola Maria Margarida, Irmã Maria Margarida. Obviamente, os alunos do 6º ao 9º ano de lá já me conhecem há algum tempo, porque eu sempre converso, sempre tenho uma palestra para eles, sempre a gente tira um monte de dúvida. E dessa vez os alunos até formaram um grupo no WhatsApp para discutirmos assunto do seu interesse. Outros alunos de outras escolas estão fazendo o mesmo. É ótimo, um grupo é melhor porque eu posso responder a todos de uma forma unificada, né? Mas não quer dizer que ninguém possa entrar em contato comigo pessoalmente, pode tranquilamente, não tem problema nenhum. Entre os outros eventos, nós tivemos um encontro que foi interessantíssimo, tá? Para o pessoal que está no Face, eu peço desculpa porque eu tinha esquecido de clicar aqui na imagem, agora que eu estou clicando na imagem, tá? Bom, então vamos ao primeiro evento, ao segundo evento. O primeiro foi na escola Irmã Maria Margarida. O outro evento foi o que eu comentei como sendo um debate científico de alto nível com alunos do 3º ano do ensino fundamental da escola Etelvina da Rocha Duro. Esse termo que eu usei de encontro científico de alto nível é verdade, por quê? O nível de perguntas feitas pelas crianças, a maioria de 8 anos de idade, foi algo fantástico, incrível, tá? Me espantou mesmo. Foi um nível de perguntas que eu não esperava, tá? Então foi um debate interessante, esse com as crianças de 8 anos de idade, né? Logicamente, as crianças, os adolescentes já na escola Irmã Maria Margarida, também está sendo de alto nível, mas eles já são um pouco mais velhos, né? Óbvio. Agora, nós tivemos também um momento com alunos e professores de uma das únicas escolas no Brasil que mantém o ensino do magistério. Acho interessante que o ensino do magistério, todo mundo fala que o magistério é uma coisa maravilhosa, que as pessoas que se formarem em magistério realmente se formam, como lá nessa escola, com a prática junto, completamente diferente das faculdades de pedagogia de hoje. Então, obviamente, a formação é muito melhor do que a formação pedagógica de hoje. Nós estamos sentindo falta desse tipo de formação na pedagogia, mais ainda na licenciatura, né? Essa escola é a Escola Estadual de Educação Básica Nicolau Araújo Vergueiro. A escola é conhecida como ENAVE, por causa
da primeira letra do nome de Nicolau de Araújo Vergueiro. Então, ENAV. Eu estive em conversa com a diretora, né, Denise, que agora até se aposenta, e vi que maravilha que é a formação lá. É uma escola de magistério mesmo, fantástico. Tá? Oi, Cleones, você é de Jacobina, né? Joia, breve estaremos aí. Então, se a gente voltasse a ter magistério, eu acho que mudaria por completo o entendimento do aluno, o entendimento de como nós deveremos fazer, mudar metodologias, porque os alunos estão em contato direto com a sala de aula. Poxa, isso é uma necessidade importantíssima, não tem nem dúvida, né? E eu fiquei super satisfeito com essa escola, tá? Os alunos super interessados, achei muito bacana o interesse desses alunos, foi algo assim fenomenal, fiquei super satisfeito com isso. Bom, nós tivemos também a palestra para a área médica. Essa palestra foi na Faculdade de Medicina da UPF, Universidade de Passo Fundo, e teve a presença dos dirigentes das faculdades de medicina e também dos hospitais, tá? Inclusive, entre os dirigentes da Faculdade de Medicina estava o diretor do IMED. O público foi surpreendente. Encheu o auditório. Foi algo espetacular a presença na Faculdade de Medicina. Tá? No IMED eu já tive a oportunidade, né, de dar palestras, cursos, etc., em outras oportunidades. Tá? Então, o que era o público? O público eram médicos, estudantes de medicina e todas as outras profissões, o público em geral. Tá? E, infelizmente, ficou muita gente sem poder entrar, inclusive, porque todos os lugares estavam ocupados. Isso para mim foi fantástico, né? O assunto foi como o cérebro aprende. Tá? A relação entre a microbiota intestinal e o cérebro entérico na formação da inteligência e na superação das deficiências. Nesse evento, nós fizemos uma homenagem ao cientista da área patológica Aventino Alfredo Agostini, de Passo Fundo, que mesmo adoentado surpreendeu todo mundo e compareceu lá, nos deu esse imenso prazer. E no evento houve também o lançamento do livro Por que as Crianças Não Vêm com Manual? Esse livro foi escrito por Mauro Gaglietti, Alessandra da Rosa Sicorá e Arleia Bellini. Tá? E focando, esse livro enfoca o método Saber Fazer, que foi concebido pelo Dr. Agostini. Essa escola é a escola que nós, em fevereiro, vamos visitar, porque nós estamos querendo fazer um convênio, uma coisa qualquer, que é uma metodologia fantástica e tem tudo a ver com a metodologia do IUP. Então, acho que vale a pena nós termos esse contato para combinarmos alguma coisa, né? O que fazer. Oi, Aline, Thiago, Fibrantes, boa noite. Tá? Então, eu aproveito até para lembrar que a Sebo Café Páginas Antigas, que é uma livraria que fica na Avenida 640, Avenida 7 de Setembro, 640, em Passo Fundo, tem esse livro à venda, que é Por que as Crianças Não Vêm com Manual? Tá? E tem também 4 títulos dos meus livros. Tem o Afetividade na Educação, o Sexualidade Humana, o Inclusão Responsável e o Menino dos Jornais. Então, a Sebo Café Páginas Antigas, que fica na Avenida 7 de Setembro, 640, em Passo Fundo, tem todos esses livros à disposição. Tá? Bom, no final de semana, para encerrar as atividades, nós tivemos então um curso sobre autismo e inclusão. Tá? Então, nesse curso Autismo e Inclusão, nós tivemos presente profissionais que já estão entendendo de autismo, já estão trabalhando no autismo e já têm o conhecimento de tudo que tem de mais atualizado em relação ao autismo. Isso é fantástico. Tá? Estiveram presentes profissionais como, por exemplo, da clínica psicolúdico, teve presente Nalu e Cláudia, da clínica Fanfísio, tiveram presente Belisa e Daniele. Daniele
é uma nutricionista, que aliás é a profissão que eu considero uma das profissões mais importantes hoje em dia, porque tudo, aliás, nessa palestra eu mostrei isso, né? Tudo na vida precisa ser visto, em primeiro lugar, o processamento da digestão. Então, a alimentação é fundamental. Manter a nossa microbiota intestinal saudável é fundamental. Respeitar as nossas intolerâncias é fundamental. E ninguém melhor do que um nutricionista para isso. Então, Daniele, da Fanfisio, está rigorosamente seguindo todas as orientações passadas por Cláudia Marcelino. Ninguém menos que Cláudia Marcelino, que é uma das autoridades que eu considero as mais importantes do autismo e do TDAH no Brasil, na área de nutrição, que é a área mais importante hoje em dia. Inclusive a área que acaba bem nutrido, você dispensa até o médico, porque você só vai precisar do médico para cirurgias, etc. Já que o tratamento nutricional deixa a gente bem equilibrado e as doenças não vêm. É como eu às vezes digo, o varredor de rua evita que a gente precise consultar o médico. Então é uma profissão fantástica. Quem vende os alimentos e vende os alimentos bem lavados, direitinho, esterilizados, é muito importante para a gente. E, obviamente, uma profissão como a nutricionista, então essa nem se fala. É fundamental. Outra presença maravilhosa nesse curso de Autismo e Inclusão, onde nós falamos as últimas descobertas sobre o autismo, foi Silvana Desordi. Silvana Desordi, psicopedagoga, né, que agora já está dando cursos de inclusão na prática. Então, eu admiro demais Silvana, tá? Ela dá os cursos de inclusão, acho que ela está, na fotografia que eu estou mostrando no Face, ela está na extrema esquerda, tá? Então, Silvana agora está dando esses cursos. E a vantagem, ela é um exemplo de inclusão, sendo uma pessoa especial, já que ela tem paralisia cerebral, tá? Tivemos também presente Eliette, que é especialista, inclusive, no exterior em inteligência emocional. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso e está pretendendo fazer trabalhos mais maravilhosos ainda, incluindo inteligência emocional em todos os colégios. E tivemos também as psicólogas Mônica, Edna, Aline, Tatiana, que foram fantásticas. O curso foi espetacular, a participação de todos os profissionais foi algo maravilhoso, ainda mais porque todos os profissionais que estavam participando já têm conhecimento sobre o assunto, já pesquisaram sobre o assunto, não estão parados confiando naquilo que aprenderam nas faculdades. Isso é que nós temos que prestar muita atenção. Ficar esperando, ficar confiante no que o professor deu na faculdade, meu Deus do céu, tá? Então, essas duas clínicas, né? A clínica psicolúdico de Passo Fundo e a clínica Fanfisio de Passo Fundo já tem profissionais muito bem formados e informados sobre a realidade do autista, sabendo exatamente como reduzir os seus sintomas e evitar que sejam confundidos com doentes psiquiátricos. Esse é o maior perigo que nós temos com o autista, é ele ser confundido com um doente psiquiátrico. Porque no momento que você confunde com um doente psiquiátrico, você dá um remédio psiquiátrico, só que não vai funcionar. Por exemplo, um autista com hiperatividade, tipo TDAH, com sintomas semelhantes ao TDAH, ele pode ter apenas sintomas semelhantes ao TDAH e não ter TDAH. Tem o TDAH que é autista e tem o autista que tem sintomas semelhantes ao TDAH. Temos que saber qual deles é. Porque o autista que tem sintomas semelhantes ao TDAH, se você der metilfenidato, não funciona, é ao contrário. Porque a causa não é a mesma. Tá? Assim como o autista que tem sintomas psiquiátricos, a causa é outra. Tá? Então, esse é o detalhe. Nós já temos agora a condição de preparar uma listagem de recomendações de profissionais em Passo Fundo e regiões próximas para o entendimento e acompanhamento do autista, para evitar que essas crianças sejam destruídas e excluídas da sociedade. Essas duas clínicas podem procurar.
Tá tranquilo. Breve eu vou passar a lista de profissionais, médicos, terapeutas, nutricionistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, etc., que são extremamente necessários para o acompanhamento das crianças com qualquer tipo de dificuldade. Tá? Qualquer dia. Bom, nós vimos então o que aconteceu, vamos ver a nossa programação a partir de agora. Nessa quarta-feira, nós vamos ter palestra para alunos e professores lá no CETEP da Chapada Diamantina, na Bahia, tá? Que eu já estou na Bahia. A cidade é a cidade de Wagner. Então eu viajo na terça e na quarta-feira nós estaremos então em Wagner, no CETEP da Chapada, dando essa palestra para alunos e para professores. Na sexta e sábado seguinte, nós teremos palestras sobre desafios da educação e autismo. E essas vão ser em Xique-Xique, pela Realiza Pós-Graduação. Tá? Então, quarta-feira é no CETEP da Chapada, sexta e sábado, não sei aonde, mas é em Xique-Xique, pela Realiza Pós-Graduação. Bom, no dia 23, sábado, nós temos em Seabra o curso O Desenvolvimento Cognitivo e o Uso de Jogos, Práticas Pedagógicas e Terapêuticas, em Seabra, na Chapada Diamantina. Quando, pela primeira vez nos nossos cursos, eu terei como companheira de mediação a psicopedagoga Suzane Mendes. Então, esse curso não será dado apenas por mim, serei eu e Suzane Mendes mediando esse prático desenvolvimento cognitivo e uso de jogos, práticas pedagógicas e terapêuticas. Vai ser a primeira vez, então, que nós vamos fazer um curso dessa forma, né? Em que nós estaremos aliando as duas coisas, que é muito importante. Eu recomendo a todos que estejam nas cidades próximas, né, que se inscrevam. Eu aproveito até para lembrar que dessa vez, lá em Seabra, assim como em Xique-Xique, assim como no CETEP da Chapada, eu vou estar já com 4 dos títulos dos meus livros à disposição. Só vai ficar faltando um, que é o primeiro, que é o romance, né, o Viravolta, e que diversas pessoas estão me cobrando, mas eu não consegui. Oi, Suzane, mas eu não consegui ainda falar sobre isso, né? Eu não consegui reeditá-lo. Mas dessa vez lá, no nosso curso dia 23, sábado, que é o Desenvolvimento Cognitivo e Uso de Jogos, Práticas Pedagógicas e Terapeutas, onde eu estarei junto com Suzane Mendes realizando esse curso. Ela será a outra mediadora, eu e ela. Eu já terei 4 desses livros, títulos desse à disposição. No dia 30 de novembro, também sábado, aí nós já vamos ter um curso em Itaberaba. 30 de novembro será um curso que já tivemos em Seabra e agora vamos ter em Itaberaba, que é Metodologias Inclusivas. Então será mais uma oportunidade de professores aprenderem a forma definitiva, tá? Será a forma definitiva, um método que permite que seja garantida a aprendizagem real de todos os alunos, ao mesmo tempo, tá? E mesmo que tenham níveis intelectuais e capacidades cognitivas diferentes, e sem qualquer estresse, que essa parte é super importante. Logicamente, tem gente que não vai gostar do resultado desse curso, são os fabricantes de medicamentos, já que a metodologia dinâmica grupal, que vai ser ensinada, acaba com o conhecido apelido, que eu tenho falado muito nas reuniões, professor Rivotril. Então a gente acaba com o professor Rivotril. Tá? Bom, vamos agora a outros assuntos. O outro assunto que nós temos aqui é sobre as séries. Alguns de vocês já começaram a perceber que nós já estamos agora realizando a postagem de algumas séries. A primeira série que nós estamos colocando é toda terça-feira. Então, toda terça-feira, nós falamos sobre mistérios da mente humana. Até acabar essa série, nós passarmos para outra, tá? Então, nós já postamos o capítulo 1, que é no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, terça-feira, Mistérios da Mente Humana. Já tivemos o capítulo 1, que eu postei quando ainda estava em Passo Fundo, na terça-feira passada. E teremos o capítulo 2 já na... Deixa eu botar aqui, eu botei um aqui. Na próxima terça, depois de amanhã.
A ideia não é só informar, e isso é importante. São 3 séries, tá? Essa série, assim como as outras, não é só informar. A ideia básica é estimular a curiosidade em todos os meus amigos adolescentes e desenvolver a sua capacidade de pesquisa e entendimento de mundo. A ideia é essa. Ou seja, quanto mais nós estimularmos a curiosidade, desenvolver a capacidade de pesquisa, direcionar as pesquisas, orientar a forma de pesquisar, mais eles vão, obviamente, entender do mundo. Oi, Suzane. Aí, Suzane está avisando, aguardamos vocês no dia 23 de novembro em Seabra, sem dúvida. Suzane avisando aí todo mundo que está no Instagram, tá? Então, eu peço que assistam, quem tiver filhos, coloque os filhos para assistir e depois para entrar em contato comigo. Tem muitos adolescentes entrando em contato comigo, tirando dúvida e tudo. E tragam suas dúvidas, sugestões sobre os temas ou qualquer outra sugestão. As sugestões mandem pelo e-mail robertoanderson@gmail.com ou pelo WhatsApp, tá? Que todos vocês já têm essa altura, que é 719-9624-1011. E para a gente poder, então, ou focar um assunto específico que todos queiram, ou criar uma nova série também, tá? A partir do encerramento dessa, Mistérios da Mente Humana. A outra série é às quintas-feiras. Então, nós já tivemos 2 capítulos dessa série, porque nós começamos na quinta-feira da semana retrasada. A semana passada foi o capítulo 2 e essa semana será o capítulo 3, tá? Como o cérebro aprende é o detalhamento da palestra dada em Passo Fundo na Faculdade de Medicina. Então nós tivemos o capítulo 1, tivemos o 2, que eu falei, todas as principais dicas para a aprendizagem real, sem estresse, de acordo com o modelo neurocientífico atual, tá? Assistam, perguntem, critiquem, etc. Estou à disposição. Essa série, da mesma forma que a anterior, como eu falei, não é informar apenas, é estimular a curiosidade, a pesquisa de todos os meus amigos. Não é só os adolescentes, não, de todos os meus amigos. Então assistam, mandem suas dúvidas, seus questionamentos, para nós podermos, então, melhorar isso, focar alguma outra coisa, coisas assim. E a série 3. Tá? Qual é a série 3? A série 3 são crônicas, em que eu estou publicando aos sábados. O primeiro da série foi publicado ontem, tá? Sábado. E essas crônicas, nós analisamos, o que nós falamos? Nós analisamos as situações do dia a dia, tanto na parte educacional, como na parte terapêutica e até também comportamental, para que todos nós possamos refletir melhor sobre os acontecimentos que nos cercam. Eu resolvi colocar essa no início do sábado para que durante o final de semana, quem tiver naquele momento de reflexão, ou meditando, ou tomando seu chopinho, ou tomando seu uísque, ou lá o que seja, tenha um tema para que a gente possa refletir e que pode, sei lá, nessa reflexão, podem surgir ideias maravilhosas. E de repente, mandem para nós, para a gente poder discutir sobre o assunto. E podemos até criar uma roda de conversa na cidade de vocês. Porque lembrem, eu estou passando em um monte de cidade. Agora mesmo eu passei em 6 cidades diferentes. Tá? E eu vou dizendo onde eu estou. Então, quem estiver ali, quiser se reunir, a gente reúne. Tá? Nessa crônica do sábado passado, ou seja, ontem, dia 2, nós comentamos sobre o perigo de ser eliminada a inclusão escolar e as razões pelas quais eu estou com esse receio. Então, até tive um comentário falando, não, mas o mediador é necessário para o aluno, por exemplo, surdo. O mediador é necessário. Eu não estou falando que não haja necessidade de mediadores, de profissionais especializados, de acompanhantes, não. Eu digo que para algumas deficiências, alguns transtornos, algumas síndromes, aquelas que já têm condição da criança desenvolver a sua autonomia, nós temos que tomar muito cuidado para não cercear o desenvolvimento dessa autonomia.
E quando nós exigimos que seja feita uma lei para toda criança com transtornos, síndromes, etc., tenha um professor particular para ele dentro da sala de aula, nós estamos eliminando esse desenvolvimento dessa autonomia. Essa criança vai precisar que seus pais vivam para sempre, ou pelo menos que só morram depois dele morrer. É sério isso. Porque imagina, a partir do momento, isso serve também para pais que superprotegem seus filhos especiais, que superprotegem seus filhos em geral. Se nós superprotegemos uma criança e não deixamos ela desenvolver a sua autonomia, ela vai depender da gente a vida toda. Eu sei que muita gente gostaria de ser eterno, mas infelizmente nós não somos eternos ainda, tá? A ciência cibernética quer fazer com que a gente seja eterno, substituindo um monte de partes nossas por partes cibernéticas. Mas não vamos ser nós. Pelo menos eu já fiz um comentário sobre isso, já vi um vídeo sobre isso. Nós vamos ser cibernéticos, ou seja, a emocionalidade acaba. Então já não é mais gente, já não somos mais nós. Então temos que tomar cuidado com isso, orientar os pais para que não superprotejam, para evitar esse problema. Tá? Bom, foi o assunto da nossa crônica do sábado passado, ou seja, ontem, né? Então, cada sábado nós teremos uma crônica falando sobre isso. Então, mandem sugestões também. A gente vai analisar o quê? O principal, pode ser qualquer coisa, mas o principal é o quê? Situações do dia a dia, educacional, terapêutico, comportamental, para que a gente possa estudar e refletir sobre esses assuntos e ver o que a gente precisa fazer, tá? Bom, e as lives? Todos os domingos nós tentaremos fazer as lives às 7 horas. Por quê? Diversas pessoas, foi o horário que a maioria me sugeriu, tá? Então, por isso será domingo, 7 da noite. Alguns adolescentes, muitos, aliás, me disseram que 7 da noite de domingo não tem nada para fazer, que já fizeram tudo. Então, foi a hora que eles acharam que seria interessante, tá? Então, nessa conversa, na live, a gente vai conversar sobre tudo o que passou naquela semana e toda a programação da semana seguinte e mais alguns assuntos que sejam necessários, orientações que tenham sido pedidas no decorrer da semana e que tenham sido pedidas, inclusive, para a gente debater em live, tá? E agora, então, vamos a essa parte, que é justamente algumas orientações que me foram solicitadas, tá? A primeira orientação que foi solicitada foi sobre avaliação, tá? Então, nesse aspecto, avaliação, eu gostaria que os professores estudassem bastante sobre avaliação. Por quê? Porque se a gente não estudar o que é avaliação, nós vamos aceitar o que está sendo feito com a avaliação. E o livro mais importante sobre o assunto é o de Cipriano Lucchesi. Cipriano Lucchesi, que eu botei aqui, deixa eu ver. Para mim, é o papa da avaliação escolar. Então, existem vários tipos, há diversos tipos de avaliação. Há avaliação para selecionar gente para uma empresa, há avaliação para selecionar gente para o vestibular, mas há avaliação escolar. A avaliação escolar não pode ser para excluir nem para selecionar. E está sendo feita para isso, porque estão confundindo a avaliação com seleção de pessoal para uma empresa. E não é. Na etapa de educação básica, a avaliação tem que ser para estimular o aluno. Então eu peço que estudem o livro de Cipriano Lucchesi, ou assistam meus vídeos sobre o tema. Tá? Enquanto a gente não estuda os conceitos básicos de uma avaliação, nós podemos mesmo ser levados a acreditar que ela existe para registrar a nota e que a nota serve para reprovar ou para aprovar. E a gente fica nisso. Aliás, é interessante que todos saibam que em Singapura, uma cidade-estado muito moderna, muito bem desenvolvida, com a educação nota 1000, foi proibido pelo governo federal de Singapura os professores darem nota na educação básica. Tudo que eu sempre quis foi proibido em Singapura. Infelizmente, eu não posso proibir isso porque
Os pais não entendem ainda, os professores ficam desesperados, que não sabem trabalhar sem nota. Os alunos querem saber que nota tirou para saber como está, em vez dele procurar saber o que ele aprendeu e discutir com os professores e com os pais, ele quer saber a nota ainda. Então, infelizmente, a gente está engatinhando ainda nesse aspecto de avaliação. Mas dá para a gente mudar muita coisa, dá sim. E um dos temas que serão abordados, um tema que será abordado certamente nessa quarta-feira no CETEP da Chapada, em Wagner, será avaliação, com certeza. Não com os alunos, né? Será abordado com os professores. Porque se eu abordar isso com os alunos, eles vão querer reclamar com os professores. Então, primeiro com os professores. Bom, com os alunos, aliás, tem coisas super importantes para eles, para a gente conversar, né? Bom, essa parte, então, da avaliação, a classificação por notas, tá? A gente pode dar nota, mas aí serviria para quê a nota na avaliação? A nota serviria para dar o alarme, para que cada professor perceba se a sua forma didática e metodológica está correta ou se precisa ser estudada ou modificada. Quem tem aquele meu livro, Inclusão Responsável, assim como também aquele outro, Afetividade na Educação, leia lá, porque tem muitas dicas sobre isso, sobre a forma de lidar com o aluno e a forma de avaliar o aluno. Principalmente no Inclusão Responsável. Tá? O próximo livro, que é Construção da Inteligência, certamente tem detalhada essa parte. Tá? Bom, eu sugiro que todos leiam o capítulo das metodologias inclusivas no livro Inclusão Responsável, porque nesse capítulo, Metodologias Inclusivas, tem como fazer a avaliação. Tem lá direitinho, tá? E leiam e depois a gente tira as dúvidas. Lembrei agora, vocês podem ler lá e depois a gente tira as dúvidas, tá? No curso em Itaberaba, dia 30 de novembro, nós vamos ter a explicação sobre a avaliação também, tá? E para esse curso você deve se inscrever com Solange Queiroz, tá? No de Seabra, que é aquele curso que vai ser realmente um ponto alto dos nossos cursos, né? Eu já estou amando esse curso antes de começar, tá? Estou apaixonado por esse curso. Aí vocês se inscrevam com Suzane Mendes, tá? Bom, segundo ponto de orientação que me foi pedido essa semana é sobre o autismo. Então, nessas cidades que eu tenho passado, eu tenho, por coincidência que eu não marquei, mas eu tenho tido encontro com várias pessoas nos próprios hotéis que eu estou, em que descobriram quem eu era, o que eu estava fazendo ali, que eu estava passando por ali. Alguns já me seguiam, que eu levo cada susto tremendo, né? Chego num local desse, de repente, quando eu vou ver, as pessoas olham para mim e dizem, eu sei quem você é, eu estou te seguindo. Aí a gente conversa, e conversamos muito sobre o autismo, e uma pergunta que foi muito importante, muito feita, foi uma preocupação de vários pais de autistas, tios de autistas. Hoje mesmo, aliás, ontem à noite, em Itabuna, também aconteceu isso, tá? Tanto com os proprietários do hotel que eu estava, como com a atendente do hotel de ontem, que tem parentes autistas. E estavam preocupados porque não está entendendo por que o sobrinho está tomando remédios psiquiátricos. E ele é autista só, ele não é doente psiquiátrico. É assim mesmo? Isso é um assunto preocupante, muito preocupante. E tudo isso foi comentado na palestra na Faculdade de Medicina. E vai ter outra, nós vamos falar de novo nas faculdades de medicina, que quiserem. As de Passo Fundo estão abertas a esse conhecimento, já estão os pesquisadores, os profissionais, os médicos, os professores, os alunos, já estão estudando as comprovações científicas que estão publicadas, tá? Então, já muda tudo. Não fica a gente decorando coisas de 20 anos atrás. É um perigo. O que eu falei lá na Faculdade de Medicina e que eu repito aqui? Os sintomas do autismo são muito semelhantes aos das doenças psiquiátricas, mas as causas são diferentes. E o tratamento, então, não deve ser igual, porque se as causas são outras, o sintoma é semelhante, mas as causas são diferentes. Quando a gente toma um medicamento, é para combater a causa, não é para camuflar o sintoma.
Então, a gente está dando remédio para camuflar o sintoma, porque esse remédio não está combatendo causa alguma. E algumas doenças psiquiátricas, nós nem sabemos a causa. Não temos identificação da causa. Então, a gente tem que camuflar o sintoma mesmo. Senão, a pessoa não pode conviver em sociedade. Então, está certíssimo que os médicos deem risperidona para quem está agressivo, Rivotril para quem não consegue dormir, tá? Metilfenidato para quem não consegue prestar atenção, quem não consegue parar quieto. Não há dúvida, mas essas são comorbidades psiquiátricas. Quando você tem uma comorbidade que os sintomas são diferentes, nós temos que analisar de forma diferente. No autismo, esses sintomas, todos, são resultados de inflamações cerebrais. Olha, eu estou fazendo uma síntese de 13 mil e tantos artigos que eu selecionei. Não pude estudar todos, é óbvio que não. Estou estudando algumas dezenas deles. Já estudei dezenas, estou estudando todo dia, estudando mais um que foi publicado, que são estudos científicos de médicos pesquisadores. Então, esses estudos precisam ser estudados pelos demais médicos clínicos que estão tratando as pessoas. Então, vamos ver o que dizem todos esses artigos, que eu fiz uma síntese rápida. Os sintomas no autismo e também, às vezes, no TDAH são resultado de inflamações cerebrais causadas por proteínas que não deveriam entrar na corrente sanguínea, mas que entram exatamente porque o defeito no gene autista... Qual é o defeito no gene autista? Cada autista tem um gene defeituoso diferente. E esse gene provoca uma série de malformações. Entre essas malformações, a maioria desses genes provoca redução na família de bactérias da microbiota intestinal do autismo e provoca também uma malformação nas paredes do intestino, tornando as paredes do intestino muito permeável. Olhe só, as paredes do intestino da pessoa neurotípica é impermeável, a do autista é permeável. Bom, com a redução das bactérias da microbiota intestinal, muitas proteínas que teriam que ser trituradas por elas acabam não sendo. Qual é a função das bactérias na nossa microbiota intestinal? Que isso tudo vai estar no Como o Cérebro Aprende, tá? É no Como o Cérebro Aprende? Vai estar lá. Então, com a redução dessas bactérias, tá? As bactérias trituram para fazer a digestão, as bactérias trituram todas as proteínas que não podem ser absorvidas pela corrente sanguínea. Então, com a redução das bactérias, um monte dessas proteínas não são trituradas e ficam inteiras. Então, ficam pedaços de alimentos ali. Então, como a parede do intestino é permeável, algumas dessas proteínas entram direto na corrente sanguínea, trazendo prejuízos ao cérebro, causando inflamação cerebral. O problema é que essa inflamação cerebral não tem como o médico perceber. Por quê? Porque não causa dores, como as do intestino causam. Então, quando a inflamação é intestinal, aí tem um monte de problema. Tem diarreia, tem prisão de ventre, tem dores estomacais, dores do intestino, tem um monte de coisa que acontece e dá para o médico perceber. A inflamação cerebral não dá para o médico perceber. Ele não tem como perceber isso. Ele tem que saber que isso é possível. Mas ele só vai saber se é possível se ele estudar esses relatos, tá? Então ela não tritura. Então essas coisas vão para a corrente sanguínea. Agora, alguns pedaços de alimentos que ficam, então, sem digestão, eles estragam dentro do intestino. Quando eles estragam dentro do intestino, cria um ambiente no intestino propício ao desenvolvimento de quê? Parasitas, protozoários, bactérias patogênicas, aí trazendo uma série de perturbações intestinais, incluindo as inflamações do intestino. Aí isso tem dor, tem consequências. Aí o médico vê e vai ter que tratar isso. Mas vai tratar o quê? Como se ele estivesse com problemas intestinais normais. Não, ele não tem problema intestinal normal. Ele tem um problema intestinal por causa do excesso de parasitas, de bactérias patogênicas, de protozoários, de vermes em geral, tá? Por causa da
do ambiente que foi criado pela comida estragada, que não foi digerida, não foi processada. Tá? Então, exatamente por isso é que eu peço a todos os profissionais de medicina, quer dizer, os que estavam comigo em Passo Fundo já estão estudando, que eles já sabem tudo isso, né? Mas que estudem todos os trabalhos publicados sobre o tratamento do autismo. Gente, não estudem todos, não. Se vocês forem estudar todos, vocês não vão poder clinicar. Tá? Mas estudem pelo menos os últimos trabalhos publicados. Ou leiam, ou assistam meus vídeos, discutam comigo, entrem em contato, porque eu tenho estudado isso todos os dias. Tá? O que eu relato, tá? E o que eu vou relatar agora, é uma síntese de mais de 200 trabalhos que eu selecionei no universo de aproximadamente 13 mil, que são publicações de comprovações científicas publicadas nas revistas especializadas, médicas especializadas do mundo todo. Então, não venha me dizer, isso não existe, isso não tem comprovação científica. Olhe, basta ler. E se não quiser ler, fale comigo. Eu estou lendo o tempo todo, estou publicando, eu estou estudando e estou falando nas palestras. Tá? Mas é simples assim. Não vamos ficar naquele pedestal de que eu me formei e eu fico sentado em cima do meu diploma. Gente, uma das coisas que eu falei na faculdade de medicina, que eu poderia falar em qualquer faculdade, que isso não é só para a faculdade de medicina, é para qualquer faculdade, tá? Qualquer curso técnico, qualquer faculdade, qualquer curso superior, nós temos que ter em noção o seguinte: quando a gente recebe um certificado de conclusão de um curso, um diploma, tá, de graduação, tá, um certificado de que se formou em mestre, diploma de mestre, foi diplomado em doutorado, tá, tem um certificado de um pós-doc, isso não significa que nós temos agora toda a competência naquele assunto que nós acabamos de receber o certificado, o diploma, o título. Não é nada disso. A partir do momento que a gente recebe um certificado, um diploma, um título, significa que agora é de nossa competência começar a estudar, pesquisar, etc., tudo o que está sendo descoberto de novo naquele assunto que nós acabamos de nos formar. Aí pronto, aí está tudo perfeito. Tá? E eu estou aqui para ajudar. Então o que eu vou dizer é uma síntese dessas 13 mil publicações. Tem muito mais agora, tá? Acho que tem mais de, sem exagerar, tem mais de 50 mil. Tá? 13 mil foram esse ano só. Então, o que a gente tem que fazer no autismo? Primeira coisa, nós temos que verificar as comorbidades paralelas. Como muitas comorbidades paralelas podem trazer sintomas semelhantes ao do autismo, eu sempre sugiro aos médicos que façam exame clínico completo, tá? Para uma análise rigorosa, inclusive possíveis problemas de tireoide. Tireoide. Tem sintomas de problema de tireoide que são confundidos com os sintomas dos autistas. Tratando de tireoide, acaba o sintoma do autista, tá? Então, muita gente acaba diagnosticando o autismo e quando mais tarde vai ver, era um sintoma da tireoide semelhante ao do autista. Então, esse é um que tem sido recomendado por que tem sido achado em diversos estudos científicos comprovados. Outro, parasitas. Esse, então, está em milhares mesmo, de trabalhos publicados já. Então, o autista deve iniciar seu tratamento com a eliminação de todos os parasitas, protozoários, bactérias patogênicas, tudo isso, o mais rápido possível. Então, começa eliminando tudo, porque ele tem uma tendência muito grande de ter todos esses parasitas. Vitaminas. Como esses parasitas costumam consumir todas as vitaminas que chegam com a alimentação, deve ser verificado se ele está com nível baixo de vitaminas e fazer a complementação. Dieta. Como as paredes do intestino da pessoa neurotípica são impermeáveis, muitos alimentos que fariam mal ao autista não faz mal ao neurotípico. Por quê? Primeiro, porque as proteínas não vão para a corrente sanguínea, porque são trituradas pela uma microbiota perfeita. Segundo, as que não são trituradas são excretadas, já que as paredes do intestino são impermeáveis, então não deixa passar para a corrente sanguínea. Mas no autista, a parede é permeável. Então nada disso ocorre assim. Ocorre tudo ao contrário, vai tudo para a corrente sanguínea.
Então, qual é o jeito? Enquanto a gente não consegue a cura do autismo, que certamente vai fazer com que as paredes do intestino sejam impermeáveis, o único jeito que eu encontro é retirar da alimentação do autista os alimentos que possuem esses venenos para ele, essas proteínas que são prejudiciais ao seu cérebro e aquelas de difícil digestão. Para isso, o ideal é fazer um exame rigoroso de intolerância alimentar, embora eu ainda não conheça nenhum laboratório no Brasil que faça tão bem quanto a Great Plains Labs nos Estados Unidos. Mas é procurar com os médicos se eles conseguem encontrar algum laboratório que faça isso com perfeição. Eu estou esperando verificar esses laboratórios para poder recomendar. Eu sugiro aos médicos que façam também, se associem também a profissionais de nutrição, que tenham essa formação que eu falei, para que esses profissionais preparem as dietas respectivas, lógico, sob a sua supervisão, o seu acompanhamento, já que você que está tratando o autista e está, então, verificando todas as outras comorbidades, tá? E aí você só vai passar os remédios psiquiátricos se sobrar alguma coisa que seja realmente da área que precise do Rivotril, do Risperidon, do metilfenidato, essas coisas todas. Mas antes, não, porque de repente você está fazendo o quê? Camuflando um sintoma, em vez de atacar as causas, tá? Bom, essas foram as orientações que foram solicitadas para a nossa live de hoje e nós chegamos praticamente a 1 hora de live. Gente, aguardo os comentários de vocês, a participação de vocês, tá? Em tudo isso. E no próximo domingo eu estarei possivelmente em Xique-Xique. Então, se o hotel em Xique-Xique tiver uma boa internet, nós então faremos a nossa live de lá. Caso contrário, nós faremos a live em outro dia, né? Eu avisarei para que todos possam participar. E lembrem das nossas 3 séries que estão saindo agora, que é Mistérios do Cérebro, toda terça-feira, Como o Cérebro Aprende, toda quinta-feira, e todo sábado uma crônica sobre os acontecimentos do dia a dia que tem a ver com educação, com terapias, com comportamento e com tudo mais. E eu aguardo as sugestões de vocês, ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Até lá.